Muito bem. Tudo bem? Então, nós vamos continuar com as nossas videoaulas. Hoje, aula de Matemática 2, aula número 17, que está na página 173 do caderno de sala, e que trata da matemática financeira básica. A aula passada foi sobre porcentagem, hoje sobre matemática financeira básica, e que não vai nos levar a conhecer profundamente um modelo financeiro, mas vai ser muito útil para a gente compreender diferenças entre algumas coisas. Então, iniciamos com a questão do lucro e do prejuízo. Então, lucro, quando se tem lucro, disse que vendeu-se algo por um valor maior do que aquele que ele foi comprado. E tem-se prejuízo quando se vende algo por um valor maior, por um valor menor do que aquele foi comprado. Isso nos dá um prejuízo. Então, para calcular isto, para calcular o lucro, a gente faz o valor de venda menos o valor de compra. Pode entender valor de custo aqui? Então, o lucro é a venda menos o custo. O prejuízo é o custo menos a venda. Em princípio, esses dois valores aqui vão dar positivos, porque a gente já está chamando de prejuízo. Mas se eu tivesse simplesmente essa expressão, lucro igual a venda menos custo, eu poderia interpretar assim. A hora que o L dá positivo, lucro. A hora que o L dá negativo, prejuízo. Então eu não teria que me preocupar com duas equações, mas não há problema nenhum a gente trabalhar assim. Lucro, venda menos custo, prejuízo, custo menos venda. E aí, qual é a taxa de lucro que se tem? Sobre o custo. Então, comprou um objeto por 100, vendeu por 110. Quanto deu de lucro sobre o custo? É o lucro, que é essa diferença aqui, o valor pelo qual vendeu menos o valor pelo qual comprou, que se comprou por 100 e vendeu por 110, essa diferença é 10, dividido pelo preço de custo. Então, 10 dividido por 100 daria 10%. E a taxa de lucro sobre a venda é a mesma coisa, é o lucro, que seria 10, dividido pela venda, que é 110. Não dá exatamente a mesma coisa. Então, são duas situações diferentes. Tem que prestar atenção na hora que está lendo. Da mesma forma, poderia se calcular uma taxa de prejuízo sobre o custo, prejuízo sobre a venda, mas nesse momento só a taxa de lucro também. Sempre lembre, essa taxa você pode colocá-la em porcentagem. Então, quando faz a conta aqui, ela vai dar um número decimal. Normalmente a gente escreve em porcentagem. Uma das coisas mais comuns de se calcular na matemática financeira são os juros. Ou também a gente poderia usar o termo capitalização, tá? Muito embora use-se o termo capitalização para um processo inverso, vou guardando dinheiro, guardando valores para ter um valor lá no futuro. E juros simples, normalmente eu estou pagando por algo que eu já comprei, que eu já fiz, mas dá para usar. Veja só, juro, se for olhar a definição, vai dizer que é um prêmio que você paga por um capital emprestado. Então, se empresta um capital, quando devolver, vai devolver algo a mais. Esse algo a mais é o que a gente chama de juro. Essa maneira de trabalhar, quando ele é simples, significa o seguinte: a taxa de juro vai agir sempre sobre o valor inicial, sobre o capital. Então eu posso imaginar, não é necessário, uma linha reta que poderia ser chamada de tempo. Mas como estamos usando T para a taxa, então a gente vai optar aqui por deixar N, número de períodos. Então, vou chamar aqui de períodos. Então, períodos. No instante zero, eu faço um empréstimo, pego um valor. É o capital. Aí, quando eu divido isso em períodos, vou devolver daqui a 10 meses, 5 meses, 8 meses, 20 dias, 20 anos,
Então vai depender do tempo que eu vou colocar aqui, mas vou ter um número de períodos. Então, N períodos. No final do primeiro período, eu tenho um montante. Se eu parasse aqui, vou devolver já. Quanto que vai ser esse montante? O capital, mais o capital vezes a taxa, vezes um período. Então, isso aqui me dá o juro. O capital vezes a taxa vai me dar só o juro. A gente já vai escrever isso. Quanto que eu preciso acrescentar no capital para devolver? Aí, então, ficou assim. Se for no final do segundo período que encerrou, então o que eu vou ter que devolver? Esse valor, mais o quanto ele rendeu de juro aqui, mais o quanto ele rendeu de juro aqui. Como é que eu calculo isso? Capital vezes taxa vezes 2. São 2 períodos agora. Dividido por 100 para ser a porcentagem. Vai ter 20% aqui, então divide por 100 para poder simplificar. Mas ficou assim. E se eu for fazer com 3, o que vai mudar? C mais C vezes T vezes 3. Dividido por 100. 4. C mais C vezes T vezes 4. Dividido por 100. Esse T não é tempo. Esse T nesse momento está representando a taxa de porcentagem. A taxa percentual. Então, olha só, eu vou calculando. Mas repara que eu sempre calculo em função do capital. Como eu posso colocar o capital em evidência aqui? Fica assim, M, que é o montante produzido, o valor total, capital mais juros, é o capital que multiplica 1 mais M, que é o número de períodos vezes a taxa dividido por 100. Se a taxa está em porcento ao mês, o N deve estar em meses, número de meses. Se a taxa está em porcento ao ano, o N deve estar em anos. Então, a gente tem que cuidar que a taxa e o N estejam na mesma unidade de medida. Um ano, se a taxa é mensal, o N vai valer 12, porque são 12 meses num ano. Agora, vamos pensar numa outra coisa. O que seria, então, o juro que a gente está calculando? O que seria o juro? O juro pode ser o montante menos o capital. Se do montante que eu formei, eu tirar o capital que foi empregado lá no início, eu vou ter o juro. Então, na hora em que eu vou calcular o juro, olha só o montante, posso pegar esse aqui, ó, é o mesmo daqui. Então, capital mais capital vezes taxa vezes N por 100 e menos esse capital que está aqui. Resultado, os dois capitais aqui eu simplifico e olha o juro. Capital vezes taxa vezes N dividido por 100. Essa aqui seria uma formulazinha para se calcular o juro. Mas nada impede de eu calcular o montante e do montante subtrair o capital e achar exatamente essa expressão. Então, nessa fórmula, N, número de períodos, T, taxa percentual de juros, C, capital aplicado ou valor inicial, e N, o montante formado, o total. Sempre lembrando, M é o capital mais o juro que foi produzido. Agora, muda um pouquinho. Então, isso aqui, a taxa incide sempre lá no capital inicial, sempre. Você vai calculando em função do capital inicial, só vai aumentando o número de períodos. Agora mudou um pouco. Juro composto. Juro composto é diferente. Parte da mesma ideia, tem-se um capital lá no início, um valor inicial, e ao final de cada período, ele vai formando um montante. No final do período 1 tem um montante M1, 2 tem M2, 3 tem M3, N tem MN. N períodos. Vamos calcular, vocês vão notar uma diferença agora bem grande. Tem uma diferença muito grande. Olha só, o M1 igualzinho ao primeiro. Igualzinho ao primeiro. No final do primeiro período, é tudo igual. Se fosse juro simples ou juro composto, fechando o primeiro período. Então, ficou igualzinho. Só que, quando eu vou calcular o M2, olha a diferença. Como é que era o M2 aqui? Era o C, voltava lá no início. Mas
o C vezes a taxa vezes o número de períodos. O número de períodos é que foi aumentando. Agora, o que a gente faz? Para calcular o M2, a gente usa o M1 durante um período. O M1 durante um período na mesma taxa. Então, M1 ao invés de C, mais M1 vezes T vezes 1. Porque o M1 vai existir durante esse período aqui. Aqui ele se transformará em M2, dividido por 100. Aí eu coloco M1 em evidência. M1 que multiplica 1 mais T sobre 100. Mas quem era o M1? Lá volta eu aqui. M1 era esse cidadão. Substituir C, que multiplica 1 mais T sobre 100, vezes 1 mais T sobre 100 aqui, ó. Olha só! Dois fatores iguais. Isso é uma potência. Então eu escrevo assim, 1 mais T sobre 100 ao quadrado. Olha como é que eu acho o M2. A fórmula, a equação, ficou bem diferente do que o que eu tinha aqui. Bem diferente. Então aqui está a expressão. Vou calcular o M3, só para a gente fixar bem. O M3 eu vou obter aplicando o M1 durante um período na mesma taxa de juros. Aplicando o M2 durante um período a mesma taxa de juros. Aí eu chego no M3. Então vamos lá, M2 mais M2 vezes T vezes 1 de novo, olha só. Vezes 1 de novo. Dividido por 100. Por quê? O M2 fica aplicado só uma vez aqui. Só que coloquei o M2 em evidência, eu olho aqui e vejo que o M2 é assim. C vezes 1 mais T sobre 100 ao quadrado. Coloquei no lugar do M2 esse valor. E aqui já tinha 1 mais T sobre 100. Bases iguais, soma os expoentes. 2 mais 1 igual a 3. Então, M3 é C que multiplica 1 mais T dividido por 100 ao cubo. Aí, olhando isso tudo, olha aqui, M1, C, 1 mais T sobre 100 na primeira. M2, C, 1 mais T sobre 100 ao quadrado. M3, C1 mais T sobre 100 ao cubo. Se fosse M4, isso aqui era igual, veja que isso aqui é igual sempre, só muda o expoente. O expoente fica igual aqui. Então, se eu for calcular o montante depois de N períodos, o que vai acontecer? Para calcular esse montante depois de N períodos, eu vou ter então o capital que multiplica 1 mais T sobre 100 elevado a N. Essa aqui é a fórmula para o montante do juro composto. Veja que isso aqui é um fator de multiplicação. É um fator de multiplicação que seria de aumento nesse caso. Então, se eu disser que F é igual a 1 mais T sobre 100, eu posso pensar agora da seguinte maneira, que eu vou ter isso aqui, que o montante depois de N períodos, não precisa pôr esse N aqui, C que multiplica F elevado a N. Pode ser assim. Diferença, então, bem grande nas fórmulas dos juros simples, do montante a juros simples, que está aqui, e do montante a juros compostos. Assim, visualmente, mas significa muita diferença, o N só saiu daqui e passou para cá. Né? Foi isso que aconteceu. Mas, matematicamente, é uma operação bem diferente daquela que está lá. Aqui é uma potenciação. Lá você tem uma multiplicação. Aqui é uma função do primeiro grau. Aqui, você, em função do N, aqui você tem uma função exponencial. Então, esse juro aqui, esse montante, ele vai aumentar muito mais rapidamente que o montante a juros simples. Então, aqui é uma curva, assemelhante a uma curva que vai aumentando. Quanto maior o período, maiores são os juros que vão sendo produzidos. E o cálculo dos juros, agora, é assim. Você vai fazer, então, para calcular os juros, o montante menos o capital aplicado, do mesmo jeito. Só que, nesse caso,
a fórmula não fica uma fórmula muito interessante de ser usada, porque ela vai ter isso aqui. Vai ser assim. Então, não chega a dizer para a gente, por exemplo, qual seria o juro que seria produzido. Então, a gente prefere, é mais uma fórmula aqui, para a gente não ter confusão depois, mais tarde, dá para deixar assim, se a gente quiser. Porém, a gente pode chegar aqui e calcular o montante e daí só subtrair. É muito mais prático, não é muito mais prático. Calcula o montante e depois subtrai, tá certo? Depois subtrai. É bem mais prático de fazer. Agora, outra coisa. Vamos supor que nós vamos fazer um financiamento. Um financiamento. Bom, no financiamento é assim. É como se eu pegasse um capital. Esse capital tem um valor. E eu vou devolver ele depois de um tempo. Eu vou devolvendo, às vezes devagarinho, quando são parcelas. Outra vez devolvo tudo numa vez só. Mas eu vou devolver esse... Mas não posso devolver só o valor. Vou comprar algo que custa R$1.000. Não vou querer devolver daqui 6 meses R$1.000. Então vai ser devolvido, quer dizer, querer até a gente quer. O que é justo é não devolver o mesmo valor. Vai ter um juro sobre isso, que é para remunerar esse capital. Só que daí a gente tem que pensar assim, também, né? Fica interessante se a gente começar aqui a pensar. Tínhamos lá um valor inicial, poderia ser um V aqui, um ponto de partida, ou um capital, vamos chamar de V, um valor aqui, e nós vamos pagar prestações, tá certo? Prestações. Vai sobrar um montante para ser pago. A dívida vai ficando num valor. A gente poderia até chamar aqui de valor 1 após o final, após o primeiro período, valor 2, valor 3 e assim por diante. E quando chegasse aqui no último valor que fosse pago, ele se transformasse em zero. A hora que pagou isso aqui, a dívida se transformou em zero. Poderíamos dizer que aqui a gente vai pagando uma prestação P, que vai fazendo com que o valor vá diminuindo. E aqui no final, esse último valor que seria pago, exatamente igual ao valor dessa prestação. E pagou tudo isso, o valor final se transformaria em zero. Então esse valor aqui, a dívida se transformaria em zero. Paga a última vez e a dívida é zero. Então vamos pensar como é que isso aí poderia ser feito. O fator de correção, que é o F, é o mesmo. O fator de correção é o mesmo. Veja só, esse valor V era 1.000. Quando passar um mês, por exemplo, ele não é mais 1.000, é 1.000 mais o juro. Aí eu pago uma prestação. Isso faz com que eu fique com esse valor V1. Aí passa mais um mês. Quando eu for pagar, não é mais V1, é V2. É o V1 mais o juro. E aí eu pago uma prestação. Tiro o valor de uma prestação e é assim que a gente vai fazendo. Então repara que eu vou ter aqui esse valor de partida, eu vou multiplicá-lo pelo F, pelo fator de correção aqui no mês. Então veja só, o valor vezes o F. Perfeito. Me disse quanto é que vai ficar esse V1 aqui. Aí o que acontece? Eu tiro a prestação, vou pegar dinheiro e vou pagar. Supondo que era uma taxa de 10% e o valor aqui era 1.000, ele foi para 1.100 quando chegou aqui. Só que eu vou pagar R$300 de prestação. Do 1.100 eu tiro 300, vai para 800. Meu V1 vai ser 800. Esse 800 vai ser aplicado a 10% ao mês. E daí eu vou tirar 300 de novo. É assim que a gente vai fazendo. Então, do valor produzido, eu tiro a prestação que eu vou pagar. Eu tiro a prestação que eu vou pagar. Tirei a prestação que eu vou pagar, então, calculei o juro, veio até aqui. Tirei o valor da prestação,
ficou o valor V1 que eu estou devendo. Estou devendo um valor V1. Aí aplico a taxa de juros, tiro a prestação, vou ter o valor V2 que eu estou calculando. Então, como eu fiz a primeira parte, V vezes F me deu um valor que eu estava devendo, tirei o valor da prestação, formou V1. Esse V1 vai ser multiplicado por F, e aí eu vou formar um valor que estaria antes desse V2 aqui, um valor mais alto que V1, maior que V1, e vou tirar dele a prestação. Ótimo, estou tirando a prestação. Aí o que vai acontecer? Formei o valor V2. Isso tudo aqui é o V2. Multiplico por F, vou formar um capital aqui, um montante. Desse montante eu tiro o P para saber quanto eu estou devendo. E assim eu vou fazendo, até que eu chegue na última prestação. Então eu vou chegar na última prestação aqui, então eu vou ter muitas. Paguei a última, paguei uma aqui, fecho aqui, foi multiplicado por F e tiro a última parcela. Quando eu pagar a última prestação, não importa muito o que esteja acontecendo, eu terei terminado o financiamento. Paguei a última prestação, tem que dar zero. Porque se continuar sobrando alguma coisa para pagar, então tem algo errado. O valor que eu financei era aquele, tem que fechar. Então o que nós vamos fazer? Cada prestação multiplicada, o valor inicial, pelo F menos o P. O resultado vezes F menos P. Aqui seria prestação P1, prestação P2, prestação P3, P4 e assim sucessivamente. Isso aqui sem entrada, né? Porque se eu pego um valor e dou uma entrada, não tem por que fazer a conta. Esse V daí não é o valor. O objeto custava R$1.000, eu dei 200 de entrada, então eu não financiei 1.000, eu financiei 800. O meu V vai ser 800. Eu começo a partir disso aqui. Ah, mas e se a entrada é igual à prestação? Não tem nenhum problema, então a gente parte do valor e aqui põe V menos P. Isso que vai ser multiplicado pelo F na primeira vez. Então aqui ao invés de V, fica sendo V menos P, para daí multiplicar por F. Isso aqui então, a conta, você está reparando que vai ter um produto aqui, é bem interessante, porque esse F aqui é um número decimal, e quando você vai multiplicando, F vezes F, F é o quadrado, vezes F, F é o cubo, vezes F, F na quarta. Então você vai ter um trabalho aí bem grande. Mas veja só, partiu do valor, aplica o juro, tira a prestação, formou a nova dívida. Aplica o juro, tira a prestação, forma a nova dívida. E assim você vai fazendo a continha. E a conta vai ficando dessa forma aqui. Então, uma expressão a gente já vai usar num exemplo, mas é uma expressão bem importante. Então, por exemplo, os exemplos que nós temos ali. A primeira questão, ela vai ser assim. Primeira questão. Se você achar que fica, podia pôr prestação 1, 2, 3 aqui, prestação N, mas tudo bem, a gente pode ir colocando ali. Primeira questão, uma chácara foi vendida por 2.550.000, com prejuízo de 15% em relação ao preço de compra, ou seja, ela foi vendida por um valor menor do que o valor que ela foi comprada. Então o prejuízo deu essa expressão. Então o prejuízo que você aprendeu a calcular lá é o preço de compra menos o preço de venda. Isso vai te dar o valor da compra. Então, como sabemos que deu prejuízo, nós escrevemos ali que prejuízo é a compra menos a venda. Prejuízo, 15% sobre a compra. 15% da compra. Esse dá na matemática é vezes. Então, eu posso chegar aqui,
substituir o P, 15% vezes C menos preço de venda, 2.550.000. Aí, 15%, a aula passada a gente fez várias vezes aqui, 15%, 15%, 0,15C igual a C menos 2.550.000. Então, 2.550.000 passa para cá, positivo, e o 0,15 passamos para o segundo membro, 0,15C, negativo. Então, 2.550.000 será igual a 0,85C. O 0,85 vai passar dividindo. Está multiplicando, nós dizemos que ele passa dividindo. Isso feito, o preço de compra vai ser, coloca mais 2 zeros, 255 dá 3, aí mais 6 zeros. Né? Então, 3 milhões. Esse é o preço de compra, ao custo dessa chácara. Então, o cidadão, o dono, comprou por 3 milhões e vendeu por 2.550.000. Então, ele teve um prejuízo de 450.000. O que a gente poderia ter calculado, né, tá certo aqui, não levar em conta, compra menos venda, fazer venda menos C, e daí dizer que o prejuízo é negativo. Pronto, daria exatamente no mesmo. Né? A segunda questão. Segunda questão, ela é assim. Então, um comerciante, para aumentar as vendas de seu estabelecimento, fez a seguinte promoção: compre 4 e leve 5. 4 unidades e leve 5. Então, essa é a promoção dele. Compre 4 e leve 5. Veja que se você... daí pergunta assim, então, essa promoção representa um desconto de X% na venda de 5 unidades. Porque você pode pensar assim, ó, compre 4 e leve 5. Na verdade é o seguinte, compre 5 que eu te dou 1 de desconto, não é isso? É assim que funciona. Então, compre 5 que eu estou te dando 1 de desconto. Então, aqui, o preço de venda era 5, mas houve um desconto de 1 unidade. Então, essa que é a ideia. Como é que eu vou calcular a taxa de lucro ou a taxa de desconto? Como é que fazer essa taxa de desconto? Ora, se eu sei que o desconto é 1 e eu quero sobre a venda, então eu vou fazer desconto dividido pela venda. Então, vou fazer isso aqui. Se fosse pela compra, gastei 4 na compra, então seria desconto por C. Aí então, essa taxa vai ser 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é 0,2, que para transformar em porcentagem, vezes 100%. Então, a taxa de porcentagem, 20%. Essa é a taxa de porcentagem. Então, está feita a continha. A questão número 3 é uma questão que ela dá um trabalho de conta, mas são contas simples, contas que vão sendo resolvidas, tá certo? Passo a passo, contas que são resolvidas passo a passo. Olha só o que acontece aqui. Um automóvel 0 km é comprado por 32.000. Podemos dizer que esse seja o valor inicial. Vende-se 0 se a gente quiser, tá? 32.000. Aí esse carro vai desvalorizando 1%, 10% a cada ano. 10% a cada ano em função da depreciação do bem. Então, comprou lá na loja 32.000. Quando chegou ao final do primeiro ano, não é mais esse valor. É o V0 menos V0 vezes 10%. Que nós teríamos que calcular, podemos dizer assim, que isso aqui vai me dar o valor V1, quando eu faço isso. Repara que a depreciação não é juro que a gente está
calculando aqui, não é juro, mas o que a gente poderia fazer, ao invés de fazer essa conta inteira, mas ela pode ser feita, aqui eu teria 10%, né? 10%, que eu posso dividir por 100 se eu quiser, mas ficaria V0 menos V0, tá? Menos 10% é 0,1 V0. Então, ele resultou em 0,9 V0. Resultou nisso. 0,9 V0. Quando eu for calcular o V2, que é no final do segundo ano, qual vai ser o valor que eu vou ter? É o V1 menos V0 vezes 10%. É assim, ele vai ganhando 10%. Mas quem era o V1? 0,9 V0 que a gente tinha. E aí, você vai começar a fazer uma conta aqui, tá certo? Então, menos o V1 vezes 10%, que ele vai desvalorizar o V1. Então, você faria isso aqui. V1 menos 0,1 V1, que dá 0,9 V1. Mais o V1, você sabe, 0,9 vezes 0,9 V0. Olha só, 0,9 já estava aqui, e V1 é esse cara, coloquei no lugar. Como é que ficou? 0,9 ao quadrado V0. Então, o que vai acontecer é sempre isso. Sempre isso. V3 a gente faz, os outros não precisam. Quem vai ser V3? V3 vai ser o V2 menos 0,1 V2. Igualzinho outro. É 10% que está depreciando. Então, ficou 0,9 V2. Mais V2 é esse cara aqui. 0,9 ao quadrado V0. Então, ficou 0,9 ao cubo V0. V3, 0,9 ao cubo. Não precisamos ficar fazendo V1 aqui, V0 na primeira. V2, V0 aqui, 0,9 ao quadrado. 0,9 na primeira, que é o quadrado, que é o cubo. O que acontece? Quando eu for calcular V6, que é o que pede, eu vou ter 0,9 na sexta, que multiplica V0. 6, 6. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Então, aqui nós temos a expressão. Quando isso aqui está feito, olha só. 0,9 na sexta. Claro que essa é uma conta mais puxada, mas você pode fazer assim. 0,9 ao cubo vezes 0,9 ao cubo. E o valor inicial, 32.000. Aí, então, 0,9 ao cubo. 0,9 vezes 0,9 dá 0,81, vezes 0,9, 0,729. 0,9 ao cubo, 0,729. E vezes 32.000. Você pode armar toda essa continha, se você quiser. 0,72 vezes 0,72, 729. Tem algumas pessoas que dizem arredonde para 0,73, fica uma continha mais simples, mas também dá para efetuar o produto. Com essa multiplicação, você vai chegar em 17.006, alguma coisa. 17.006. Então, aproximadamente, o valor desse carro vai ser de R$17.006. Aqui você tem algo em torno de 0,5, um pouco assim, e 32.000. Então você chega em 17.006, tá certo? É isso mesmo, chega em R$17.006. Então repararam? Como é que fica no primeiro ano? Decai 10% do quê? Daquele valor inicial. Então vai formar um valor 0,9 V inicial. Aí vai passar mais um ano. O que vai depreciar? O V1. Quanto? 10%. Então, V1 menos V1 vezes 10%, vezes a taxa. Dá V1 menos 0,1 V1. 0,9 V1, mais o V1 eu já sei. Troquei, fiquei com 0,9 ao quadrado V0.
Passa mais um ano, vai depreciar o quê? O V2. V3 vai ser V2 menos 0,1 V1, que dá 0,9 ao cubo V0. Aí, podemos generalizar. V6, 0,9 na sexta, V0. Só separei aqui, para poder fazer mais fácil a potenciação, e no final, a multiplicação. A questão número 4. Uma compra é feita da seguinte forma. Uma compra de R$1.000. Então, a compra é de R$1.000. Compra de R$1.000. Uma compra de R$1.000. Vai ser paga com uma entrada de 600. Uma entrada de 600. Isso quer dizer que o saldo que vai sobrar para pagar, o ponto de partida, o valor que a gente vai ter para pagar, vai ser um valor de R$400. O valor a ser pago, o saldo a ser pago, é R$400. Só que diz que foi paga uma mensalidade de R$420. R$420. Como ela é a única mensalidade, que teve, ela é, na verdade, o montante que foi produzido, que seria o capital inicial, esse aqui o montante. Queremos saber a taxa de juro. Então, quanto foi o juro que foi pago? 420 menos 400. Então, foi pago R$20 de juro. R$20. Podemos fazer uma regrinha de 3. Era 400, então 100% está para 400, assim como X% está para 20. Pode fazer aqui simplificação, se achar que deve, se não pode fazer a conta direto, mas se você quiser simplificar, aqui fica 1, aqui fica 20. X vezes 20, 20x. 100% vezes 1, 100%. Passo 20 dividido, x vai ser 100% dividido por 20. X será igual a 5%. Essa é a taxa que está sendo usada. Então, 20 por 100. Então, tem o valor da compra, esse aqui é o problema 4, tem o valor da compra, tem a entrada que subtraímos para achar o valor, o saldo que ficou. Foi cobrado uma parcela de 420, então o juro é 20. Uma regrinha de 3 pode resolver o problema. Regrinha de 3 para um período funciona, para juros simples ela funciona. Regrinha de 3 para juros compostos não funciona. Então a gente tem que tomar cuidado que tipo de capitalização que se tem. E a questão número 5 vai ilustrar aquela situação que a gente viu agora há pouco. Uma loja oferece um determinado produto em duas condições distintas de pagamento. A primeira é à vista, por 1.000, e a segunda é em 3 parcelas de R$400. Então, 3 prestações. Prestação de R$400. Sendo que uma no ato e a outra após 30 dias e outra após 60 dias. Então, a pessoa fez uma compra de R$1.000, pagou 3 parcelas. R$400 no ato, 400 em 30 dias, 400 em 60 dias. Queremos saber qual é a taxa de juro. Qual é a taxa de juro? Então, vamos pensar assim, uma retinha aqui. No dia, no instante zero, o que aconteceu? Aconteceu a compra que o cidadão fez. Ele tinha um valor lá, tá certo? Tinha um valor que era um valor de R$1.000. R$1.000 ele tinha. R$1.000. Esse era o valor que ele tinha. O valor de R$1.000. Que é o que diz ali da compra, né? Tá certo? Um valor de R$1.000 que ele tinha. Mas ele não ficou devendo R$1.000. O que ele ficou devendo? Ficou devendo 600, né? Porque ele pagou 400 naquele momento. Aí passa 30 dias, passa um mês,
Se você pensar que aqui está em meses, o número de período, um mês, ele não vai pagar, ele vai pagar uma parcela aqui de R$400, mas essa parcela de R$400, ela não vai ser subtraída desses 600, vai ser subtraída de 600 menos F, um fator de multiplicação aqui durante esse um período, e aí vai tirar a prestação. É isso que vai acontecer. Quando se ele pagar a segunda, olha o que vai acontecer quando ele pagar a segunda. A prestação é 400, dá para deixar aqui já o valor, não? Ele vai pagar a segunda parcela de 400. Quanto é que ele estava devendo? Ah, estava devendo isso. Estava devendo isso aqui. Não era isso que ele estava devendo. Era isso, mas isso aqui rendeu juro com fator de multiplicação F durante esse mês. Então, isso aqui. E aí ele vai pagar 400. E o que tem que acontecer? Tem que saldar a dívida. É isso, tá? Essa é a ideia. Partiu dos 600, por quê? 1.000 tirou 400 por 600. Aí depois de um mês, ele veio pagar, não era mais 600, era 600 reserva. Tirou 400, que é a prestação que ele está pagando, igualzinho a entrada. Aí quando veio pagar a última, não era mais isso aqui que ele estava devendo, era isso vezes o fator de correção. Tira a prestação, tem que ficar devendo nada. Então nós só vamos resolver essa equação. 600F menos 400F menos 400 tem que dar zero. Aplicando a propriedade distributiva, 600F ao quadrado menos 400F menos 400 igual a zero. Pode simplificar os dois zeros de todo mundo e sobrou só números pares. Divida a equação inteirinha por 2. Ficou 3F ao quadrado menos 2F menos 2 igual a zero. É uma equação do segundo grau que você vai resolver pela fórmula de Bhaskara. Menos B, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 2. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 3. Então, aqui é só continha, né? Então, você vai fazer essa conta. Menos 2 é 2. Raiz quadrada de 4 mais 24. Dá 28. Dividido por 6. A raiz de 28, você sabe que dá para simplificar. Então, vai ficar F, 2 mais 2 raiz de 7. Como é que chega nesse 2 raiz de 7? Faz fatoração. Olha só num cantinho aqui. 28 por 2 dá 14. Por 2 dá 7. 7 é número primo, só por ele mesmo. Cada 2 iguais, você pode tirar um da raiz. Esse 2 saiu da raiz e o 7 continua lá. Pode agora simplificar todo mundo por 2. Então, a nossa conta para o F é 1 mais ou menos raiz de 7 dividido por 3. F', 1 mais raiz de 7 por 3, que resulta, a raiz de 7 pede para ser utilizado, tem uma tabela na questão, pede para você usar 2,65 dividido por 3. Então, F', 3,65 por 3, 1,21666, que dá uma dízima. Então, esse é o fator de correção. Não precisa calcular o F', por quê? Porque ele vai dar negativo. O F duas linhas. Se for calcular o F duas linhas, fica 1 menos 2,65 por 3. Menor que zero, não faz sentido. Então, esse aqui não vai servir. Faz sentido uma taxa de juro negativa. Tá? Agora, nós não queremos isso, queremos a taxa. Então, o F que a gente vai utilizar é 1,2166. Mas você sabe que esse F é 1 mais a taxa.
É 1 mais a taxa unitária. Então, 1,21666. Vai passar 1, que está somando, subtraindo, ficou 0,21666. Isso está em forma de número decimal. Para transformar em porcentagem, você já sabe bem, multiplica por 100. Então, ficou 21,666%. Essa é a taxa de juros. É uma taxa de juros bastante alta, né? Veja aqui a resolução da questão. Então, essa era a aula 17. Você deve fazer os exercícios que estão propostos no roteiro de estudos e até a próxima.